Treinar mais significa que você vai ter mais resultados? Será que os treinos de blogueira, dos fisiculturistas são viáveis para a sua realidade? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Movimenta Aí Cast. Hoje eu estou aqui com a host, a Mari Chen, para abordar esse assunto para vocês. Tudo bem, Mari? Tudo, sou quase uma blogueira fitness. E hoje eu estou aqui também com o convidado, entre aspas, o grande chefe e dono da Lund Trainers, Lund Online, que faz várias palestras. Ele não sabe nem o que falar de mim. É muita coisa. Bom, E tem que tomar cuidado, porque eu posso falar e ser demitido. tem que tomar cuidado. O RH é aqui do lado. Cara, primeira coisa, agradecer vocês, né, partiu deles essa ideia, partiu principalmente do Gui. O Gui adora produzir conteúdo, então a gente espera conseguir passar algumas coisas para vocês. A ideia desse primeiro episódio é tentar explicar um pouquinho sobre se vale a pena, para quem não é, fazer treinos muito grandes. Será que você precisa ter isso para ter resultado, né? Fazer várias modalidades no mesmo dia, treinar todos os dias. Será que é preciso isso? A gente vai ouvir como é que é o treino da Mari, como é que é o meu treino, como é que é o treino do Gui, como é que são os treinos dos nossos clientes, alguns que talvez vocês conheçam, né? Débora Seco, Juliana Paz, Flávia Alessandra, né? Tata Werneck, Agatha Moreira. E aí vocês vão ver um pouquinho do que é expectativa versus realidade de pessoas normais, de atletas, etc. e tal. É sobre isso que a gente pretende fazer. Gui, parabéns pela iniciativa. Eu sou Rafa Lund, né? Você vai me encontrar em todas as redes como Rafa Lund. E esse daqui, o grande host do episódio é Guilherme Braz, né, Gui? Isso aí. Esse que é o primeiro episódio do Movimenta Aí Cast, um podcast que a gente vai abordar tudo sobre saúde, treino, fitness, saúde da mulher, treino para mulher, treino depois da menopausa. A gente vai trazer tudo que você precisa saber, cardio, aeróbico, o que você precisa fazer para ter mais resultados e muito mais. A gente vai abordar muitas polêmicas aqui nesse podcast. E vamos já direto ao ponto, né? Será que você precisa treinar 2 vezes por dia para ter resultados? Será que aquela rotina de blogueira que acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã já fez 10 km de corrida, já fez treino de força, já comeu mamão, será que isso aí funciona para você? Então vamos lá, o que é ter resultado para vocês? O que é ter resultado para você, Gui? Depende, meu objetivo não é, por exemplo, ficar grande, eu não quero ficar grande, até porque tem que ser realista, né? Eu não uso nenhuma parada, eu tenho a rotina... Tu já é grande já. O Gui é alto, né? Olha o tamanho desse braço. Então, depende, como ela falou, como a gente está conversando, depende muito do seu objetivo, né? Você aqui pode estar aqui assistindo um vídeo porque quer apenas saúde, ficar em boa forma, melhorar seus indicativos hormonais, ou pode ser que você esteja aqui porque você quer emagrecer, você quer ficar bonito pelado, e quer ter um corpo mais definido, um corpo mais slim. Então, fica, porque a gente vai abordar muito sobre isso aí. A gente começa esse episódio brincando sobre volume, se você precisa fazer muita coisa para ter resultado e tal, porque de maneira geral, a maior parte das pessoas que inicia no treinamento, inicia com o exercício, elas querem alguma mudança na composição corporal. Elas querem emagrecer, elas querem ganhar alguma quantidade de músculo, elas querem as duas coisas juntas, que a gente chama de recomposição corporal. Mas, né, a gente sabe que o exercício não é resumido apenas a isso, beleza? O grande lance aqui, que a gente quer tentar trazer, é que muitas vezes as pessoas acreditam que elas precisam fazer muita coisa para conseguir algum desses resultados. E existe uma grande diferença entre você maximizar as respostas de um treinamento, tentar chegar no seu máximo, no seu ápice possível, geneticamente falando, ou até com algum tipo de recurso ergogênico, e você conseguir algum resultado. Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Existe a diferença entre uma pessoa que está buscando um desempenho máximo num determinado esporte, obviamente ela vai ter que se dedicar muito a isso. Existe a diferença de alguém que vive especificamente para o corpo e a imagem dessa pessoa precisa estar de um jeito para que ela possa ganhar uma competição de fisiculturismo ou fazer um determinado papel ou fazer alguma coisa. E existe a pessoa que está em casa, que quer estar bem fisicamente, mas que quer ter saúde, que não quer sentir dor, que tem uma rotina muitas vezes atribulada, seja uma rotina que cuida de casa, filhos, família, seja uma rotina de trabalho fora, né, um trabalho intenso. A maior parte das pessoas que a gente atende são mulheres de mais de 30 anos que frequentemente têm muitas coisas para fazer e se espelhar em pessoas que têm rotinas muito intensas de exercício e que talvez não tenham rotinas tão intensas assim de vida em casa, de marido, filho, de trabalho, né? Talvez seja inviável. Então, pensando em você, se por acaso você é uma dessas pessoas, o que a gente queria trazer é, será que você precisa disso? Ou o quanto você precisa? Será que treinar todos os dias 30 minutos? Será que treinar 3 vezes por semana 1 hora? Será que eu preciso fazer 2 treinos por dia, um de cardio de manhã e um de força à tarde? Então a gente vai querer discutir um pouquinho isso, não para dizer que só existe uma maneira, mas para mostrar para vocês que dentro do espectro do exercício a gente precisa fazer escolhas.
e cada escolha é uma renúncia ou cada escolha vai te levar a um determinado caminho. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a primeira pergunta que eu já quero fazer: quanto mais treino, melhor? Será que eu tenho que, quanto mais eu fizer, melhor? Quanto mais cardio eu fizer, melhor? Quanto mais musculação eu fizer, melhor? O que você acha, Mari? Quanto mais treino fizer, melhor? Para emagrecer, para hipertrofia, seja lá qual for? Depende. Eu não vou mentir que às vezes eu faço muito treino. Mari faz O bastante. que você chama de faço muito treino, Mari? Às vezes 2 sessões por dia. Eu quando era Enfim, jovem... 7 dias por semana. Boa. E você, Gui? Você treina quantas vezes por semana? 5 vezes, às vezes 6 quando eu faço um cardio. Mari, hoje treina... Você tem uma rotina específica de treino ou ela é variável? Variável. Variável. Primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção é que, às vezes, Mari falou assim, eu treino bastante, treino. Só que a rotina dela é variável porque envolve trabalho, envolve como é que ela está se sentindo. Muito provavelmente tem dias que talvez ela estivesse pensando em fazer uma corrida de manhã e talvez não aconteça. E assim por diante. Isso é o normal. Se é normal isso para um profissional, imagina para quem não é da área. Então, a primeira coisa que eu queria tranquilizar vocês é normal. Se você conseguir cumprir 80% do que está programado para você, você vai ter provavelmente muito resultado. Inclusive, os estudos científicos são assim. Os estudos científicos, as pessoas entram na análise estatística quando elas cumprem um percentual de treinos. Elas não precisam cumprir todos os treinos, mas elas precisam cumprir pelo menos 90% dos treinos, 85% dos treinos. Então, saiba que se você perder um dia de academia ou de treino cardio, tá tudo bem, beleza? Então eu não devo treinar como profissional para ter resultado. Eu não preciso treinar como a blogueira treina para ter resultado. Não, a gente até vai chegar nisso. A gente vai passar por todos esses aspectos, mas esse é o primeiro ponto. Gui, você falou que treina 5 às vezes 6 vezes por semana, uma sessão por dia, só força. É isso? Um dia de cardio, geralmente, na semana. Um dia de cardio na semana. O teu é basicamente força, crossfit e às vezes algum cardio, é isso, Mari? Depende muito aí. Então eu tento encaixar quando dá. Eu acho... Crossfit, principalmente. Eu acho engraçado, assim, né? Quando a gente é jovem, e talvez a gente tenha mais tempo, e quando eu digo mais tempo, não é porque você não faz coisas, não. É porque eu, por exemplo, agora eu tenho que cuidar da minha filha, e isso demanda um tempo enorme. Antigamente, eu brinquei, quando eu era jovem, eu fazia 2 treinos por dia. Vários dias eu treinava 2 vezes por dia. Hoje em dia, eu luto para treinar 1 vez por dia, a hora que dá. Então, repara que o contexto importa. Esse é o primeiro ponto. Então, não dá para você querer se comparar, né, com uma pessoa que talvez ainda não tenha que cuidar de casa, filho, família, porque é diferente. Para todos nós é diferente. Então, eu costumo brincar que não queira comparar o seu bastidor com o palco do outro, né? Muitas pessoas colocam 1 milhão de coisas na internet, nas redes sociais, e eu vou chamar isso de o palco, é o que essa pessoa quer mostrar, mas nem sempre tudo isso que ela está fazendo é tão saudável ou é tão legal. Quantas pessoas eu já vi, beleza? Quantas pessoas eu já vi entrarem numa academia, fazerem uma foto, um vídeo, um negócio e sair. Então a gente vive num mundo de aparências. Então cuidado porque, né, existem muitas pessoas que treinam muito, mas existem também pessoas que fingem que treinam muito. Então, alguns detalhes para você se atentar. Quer falar alguma coisa antes de eu começar, Gui? Eu vejo muita gente, né, nas academias, e isso vem muito como influência na internet, pessoas que treinam aí 40 séries por grupo muscular, 45 por grupo muscular, e pessoas que treinam um volume altíssimo. Vamos começar com o treino de força. O Gui começou abordando o treino de força. Dentro do treino de força, uma das maneiras de você medir o que você faz é através do que a gente chama de volume de treino. O que é volume de treino? De forma simples, e é como a gente considera, é a quantidade de séries que você faz, principalmente para um determinado grupamento. Ou seja, se ele está falando que a pessoa faz 40 séries para peito, significa que ao longo da semana ela fez uma quantidade de exercícios somados à quantidade de séries que chegou em 40 séries por semana. Ou seja, vamos pensar no peitoral. Fiz 3 séries de supino, 3 séries de crucifixo, 3 séries de um outro supino, beleza? Isso daqui deram 9 séries. Show? Eu fiz isso 2 vezes na semana. Então 9 mais 9, 18. Se eu fizer 3 exercícios de peito 2 vezes na semana, eu tenho 18 séries. O que o Gui tá falando é que tem gente que faz 40. Ou seja, essa pessoa faz pelo menos 40 pra cima. 6 séries em cada um desses exercícios 2 vezes por semana. Ou ela faz 20 séries num dia, né, divididos em quantos exercícios forem, porque lembra, a quantidade de séries podem ser 5 séries de supino, 5 séries de crucifixo e 3 séries de um outro exercício, e assim por diante. Então repara que é isso que ele quer dizer com volume de treino. Então o volume aqui é isso. Só que a gente está falando só para um grupamento. Você ainda vai ter que treinar vários outros grupamentos. Será que eu consigo fazer isso? Será que é viável fazer isso? Imagina fazer 40 séries para peito, 40 séries para glúteo, 40 séries para posterior. Imagina quantas horas você não passaria na academia. Não, calma aí. E também não tem como fazer 40 séries sem ser fofo. Tá? É isso aí que eu ia abordar agora. Também. Isso aí que eu ia abordar agora. Muita gente se espelha na internet de um monte de blogueiro
e influencers fitness, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas Renato Cariani, esses caras aí que Vou falar o nome, mas falei. influenciou a galera a fazer um volume bizarro de alto. Assim, nada contra o método dele, né? Talvez funcione para as alunas dele. Mas a gente vê que na realidade, fazer 40 séries por grupo muscular é algo impensável, inviável. Tá treinando fofo. Por isso que é preciso ter uma metodologia, um direcionamento para evitar que você treine fofinho. Porque se você faz um exercício de quadríceps, descansa 10 segundos, faz outro exercício para quadríceps, você tá treinando fofinho, você tá pegando um pouquinho peso. Não, peraí, calma aí. Não dá pra dizer que o Cariani treina fofo, né? O cara é enorme. Não. Então, eu não sei como é que é o treino eu tô falando do Cariani, tô falando até porque o Cariani usa bomba e é forte pra caralho. Eu não sei como é que é o treino do Cariani, eu não sei como é que é, né, a alimentação dele, que tipo de ergogênicos ele utiliza. Mas, independente dele ou de qualquer outra pessoa, existem alguns pontos que a gente precisa considerar. Uma delas é o volume de treino, a quantidade de séries que você faz por exercício. Se você faz uma quantidade de séries muito grande, um ponto que eu queria chamar a atenção é que é o seguinte, é muito difícil você que treina bem conseguir realizar uma série seguida da outra com pouco intervalo. Então você vai precisar de talvez 1 minuto e meio, 2 de descanso, dependendo do exercício. Se você está acostumado a treinar com baixos intervalos, cara, vai ser muito difícil você conseguir fazer menos de 1 minuto de intervalo e realizar uma boa série de agachamento pesado logo depois. Então, vou arredondar, só para simplificar pra gente. Vamos considerar uma mulher, que mulher se recupera mais rápido. Se você faz, durante um treino, e eu vou arredondar para baixo, tá? Uma série leva 30 segundos, beleza? E eu tô colocando um descanso de só 1 minuto. Significa que para eu terminar um exercício em 3 séries, quanto tempo eu vou levar? 1 minuto e meio mais 1 minuto e meio, 3 minutos, mais 1 minuto e meio, 4 e meio. Isso assim, se eu fizer correndo, porque normalmente você vai levar mais do que 5 minutos para fazer um exercício bem feito. Agora coloca isso, né, 40 séries, multiplica isso que a gente acabou de fazer, 1,30, que eu acho pouco, eu colocaria 2, vezes 40. Vou colocar 2 vezes 40, dá 80 minutos. Só para fazer isso já deu 80 minutos. Então como é que você consegue fazer tudo isso dentro, né, de um período de tempo normal de uma pessoa real que tem 1 milhão de coisas para fazer? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, cara, tem pessoas que fazem isso, mas fazem com uma carga abaixo do que ela poderia fazer. Que é o mais comum, né? Então ela consegue fazer 10 repetições, ela poderia fazer 10 repetições com 50 kg de agachamento, mas ela bota 30, mal descansa, faz 3 séries de 10. Na terceira série ela sente um pouquinho de fadiga, mas talvez nem tanto. E aí consegue fazer isso com vários exercícios. E é possível ter resultados assim? Não é impossível ter resultado assim, mas será que é necessário você fazer dessa forma? Eu gosto sempre de falar isso, né? Eu gosto de sensacionalismo, mas a parada é, para quem é destreinado, qualquer estímulo vai te gerar algum resultado. Então se você nunca fez nada, se você está sentado no sofá, fazer dessa forma vai te dar algum resultado durante as primeiras 6, 8, 10 semanas. A partir daí, o seu corpo se adapta e você vai precisar de um estímulo um pouquinho diferente. Esse estímulo muito provavelmente não vai ser suficiente. Então a gente tem estudos, por exemplo, com treinos que são bem simples, longe da falha, utilizando resistência manual, utilizando, né, bands e tal, e é possível ter resultado para uma pessoa destreinada. Mas à medida que você treina, começa a ficar cada vez mais difícil. E o que a maior parte das pessoas faz é isso. A pessoa nunca fez nada, aí ela começa a treinar, e é comum, aí agora eu vou para o extremo oposto, tá? O que acontece na academia, na maior parte das vezes, para uma pessoa que não treina? Ela recebe um treino igual a qualquer outra pessoa. Então vamos pegar o exemplo de uma mulher. Entrei hoje na academia. Ah, oi, tudo bem? Vim aqui me inscrever e tal, mamãe, queria fazer meu treino. Ah, tá bom. Como é que é o seu treino? Cara, o nego prescreve tudo, agachamento, leg, passada, cadeira extensora, flexora, um treino grande, cheio de coisa. Essa pessoa vai e tenta fazer, ela frequentemente é estimulada a chegar próxima do limite dela, mesmo ela não chegando, mas para essa pessoa isso é o suficiente para deixá-la dolorida, com alto grau de fadiga, e talvez ela leve um bom tempo até voltar. Então esse é o primeiro ponto. Aí essa pessoa passa por esse primeiro episódio, dessa forma, que já é muitas vezes distanciador do processo, tá? Essa é a minha primeira preocupação com um cliente iniciante, que vai acontecer. E geralmente isso afasta da academia. Isso afasta da academia, isso. E aí essa pessoa continua indo dia após dia na academia fazendo a mesma coisa durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. A mesma quantidade de séries, a mesma quantidade de repetições, o mesmo exercício, que nem sempre está bem feito, com uma boa técnica, né? Com uma amplitude que nem sempre é a perfeita e assim por diante. Ela faz isso durante um tempão. No início, ela vê alguma pequena mudança no corpo dela, fala que ela ficou muito dolorida. Só que depois de um tempo, esse mesmo estímulo não é suficiente para gerar resultado. E essa pessoa está sendo frequentemente impactada por diversos influenciadores que falam que ela tem que treinar cada vez mais, que falam que ela tem que fazer cardio de manhã em jejum, que falam que ela tem que tomar limão. Então, para vocês, o que seria, beleza? Já entendemos que existe um conceito por fora.
O Guilherme usou o exemplo das 40 séries, mas eu só quero fechar essa parte do treino de força para depois a gente passar para o resto, né, no que seria o ideal. Mas a literatura tem mostrado consistentemente que, teoricamente, se você fizer maiores volumes de treino, você pode ter mais resultado. Só que o que seria ter mais resultado? E esse é um ponto importante. As primeiras 10 séries por semana, ou seja, se você fizesse agachamento em 5 séries, segunda e quinta, você teria a maior curva de ganho possível. A partir de 10 séries, a tendência é que essa curva de ganho vai ficando cada vez menor. E sim, quanto mais você fizer, maior vai ser o seu ganho. Só que ele começa a ser cada vez mais marginal. Essa curva ela começa muito grande até 10 séries, 10, 12 séries, e ela começa a ficar cada vez menos íngreme. Então você precisa fazer cada vez volumes maiores para ter resultados cada vez menores. Você vai se desgastar pra caramba para talvez não ter um benefício adicional tão grande. Então essa é a primeira coisa. Sim, quanto mais volume, melhor, mas saiba que você tem 2 fatores limitantes. O tempo e a fadiga que esse volume vai gerar, beleza? Fora que, não necessariamente, esse esforço a mais vai te gerar um ganho muito maior. Então você precisa pesar se dentro da sua rotina isso vai caber ou não, sabendo, e aí é que está o meu ponto, que muito provavelmente em torno de 10 séries por semana você tem a curva maior de ganhos que você pode ter com o treinamento, beleza? Então é muito menos do que o que a gente está falando, mas sim, a literatura tem consistentemente mostrado que se você faz mais, teoricamente você tem mais ganho, mas é um ganho relativamente marginal. Dito isso, o que vocês consideram para força? Por enquanto a gente vai falar para força. Um volume de treino razoável, adequado, que se encaixa na rotina de vocês e que é capaz de gerar algum resultado. Entre 10 a 25 séries por grupo muscular, eu vejo que é um número muito bom. Isso ele tirou do método Lund. 10 a 25. Às vezes eu passo um pouquinho quando eu quero focar, por exemplo, em bíceps, né? Pra ficar com bíceps maior do que eu já tenho. Meu Deus do céu. Quando eu quero enfatizar um músculo, eu aumento o volume de maneira intencional, na semana, no mês. Mas entre 10 séries a 25 eu vejo que é um número bom, especialmente para os alunos iniciantes na academia ou para quem é intermediário, é um volume que a pessoa já faz na semana e já fica exaurida, né? Que é muito diferente do que a gente vê na internet e é muito diferente do que as pessoas fazem na academia. As pessoas na academia geralmente fazem volume muito alto, mas treinam fofinho, que foi o que a Mari falou, né, Maria? Para você, qual é o número ideal de séries? Geralmente eu faço entre 10 e 20 séries. Por agrupamento? Isso significa fazer quantos exercícios por sessão? Eu faço uns 5 no máximo. 5 exercícios por sessão, cada um em aproximadamente 3 séries. E se você treina quantas vezes por semana? 4 a 5 vezes. Tá, vou arredondar tudo pra cima, beleza? Ó, ela treina 5 vezes por semana. Ela faz 5 exercícios por sessão em aproximadamente 3 séries, certo? Cada uma. 4 séries cada um. Beleza, então 5 vezes por semana, vezes 5 exercícios dá quanto? 25. Vezes 4, que é a quantidade de séries que ela faz, dá quanto? 100. Ela faz 100 séries por semana, beleza? No total. Concorda comigo? Sim. Beleza. 100 séries por semana divididas em 5 treinos, que a gente falou, né? Dá 20 séries por treino. O que significam 20 séries por treino? Se ela faz em 4 séries cada um, significam exatamente os 5 exercícios que a gente acabou de falar. Beleza, agora pensa comigo. Se você faz isso, beleza? Se cada treino teu tem 20 séries, como é que você consegue exceder um volume tão grande? É difícil. É difícil, porque você não faz só um grupamento por dia, faz? Não, tá vendo? Então olha como é que, aos pouquinhos, vocês que estão aqui nos ouvindo, talvez comecem a entender que é uma matemática. Essa matemática, ela precisa fechar. Então a Mari faz aproximadamente 20 séries por treino. Você gasta o quê? 1 hora pra fazer? 1 hora, 50 minutos por aí. E esse é o limite que ela tem. Se você vai treinar 3 vezes por semana e vai fazer 6, 7 exercícios, você tem esse limite de volume que você consegue fazer. É difícil fazer muito mais do que isso. Então, às vezes eu ouço o pessoal calcular séries por semana, porque eu faço não sei quanto. Na minha prática, o normal é eu saber o seguinte: a maior parte dos meus clientes vai fazer de 6 a 8 exercícios por sessão. É difícil conseguir fazer muito mais do que isso dentro de 1 hora, beleza? 6 a 8 exercícios. E se eu sei que a pessoa vai fazer de 6 a 8 exercícios por sessão, em média 3 séries por exercício, esse é o máximo de volume que eu consigo fazer. Então eu não tenho como jogar um volume muito grande para um grupamento. Porque se eu quiser colocar 40 em um grupamento, imagina que a Mari quisesse colocar 40 séries de quadríceps. Sobrou 60 para todo o resto do corpo. Concorda comigo? 60 para bíceps, tríceps, abdômen, peitoral, costas, glúteo, panturrilha. 60 para todos os outros, 40 só em um. Eu ia ficar um mês sem andar. Entende que essa conta ela é meio complexa? Todos os estudos que usam altos volumes, como 40, eles usam só um grupamento. E os últimos estudos que foram publicados, do mesmo grupo, inclusive, né? É um grupo que é encabeçado por um jovem muito inteligente, pelo que eu tenho visto, chama Alisson Enes. Ele que foi o que publicou os 2 últimos estudos, junto com outros grandes pesquisadores, o professor Tácito, né, o Eduardo de Souza.
Ele foi que publicou o estudo em homens e em mulheres que tiveram os maiores volumes até hoje na atualidade, né? O estudo em homens, os caras chegaram a fazer 52 séries de quadríceps, e o estudo em mulheres, eles chegaram a fazer 38 séries de quadríceps. São volumes extremamente altos, mas era só quadríceps. O resto quase não recebia estímulo. Então isso diz pra mim o seguinte, se eu quiser dar ênfase num grupamento, eu sei que eu posso aumentar bastante o volume dele, mas eu vou ter que abaixar dos outros, porque senão não vai dar tempo, eu não vou conseguir fazer, eu vou sair muito extenuante. Então se tem uma região que você quer dar ênfase, o Gui falou que ele queria dar ênfase no bíceps, que segundo ele tá muito grande. Então assim, se ele aumentar demais o volume de bíceps, cara, não tem jeito, ou ele vai passar horas na academia, vai ter uma fadiga acumulada muito grande, ou ele vai ter que diminuir outras áreas. Então percebam que é um jogo. Então isso que às vezes vocês veem, muitas vezes é inviável na vida real. Pensa comigo, você vai fazer de 6 a 8 exercícios, aproximadamente 3 séries cada um, progredindo um pouquinho, um outro exercício você vai subir para 4 séries e assim por diante. Isso é o normal, não tem muito como fugir disso, gera um limite para você, para a quantidade de vezes por semana que você treina, e um jogo onde se eu vou dar mais ênfase num grupamento, eu vou ter que tirar a ênfase de outro grupamento, não tem como fugir disso, beleza? Esse é o normal para quem está em campo atendendo clientes reais, beleza? É diferente de quem fala e não tem cliente real, porque a gente atende cliente real. A gente atende pessoa que vai ter um tempo específico para ficar e que vai reclamar se o treino estiver muito grande, vai reclamar se estiver no mesmo treino búlgaro, não sei o que lá, porque búlgaro é sempre o que sempre reclama. Então, beleza. De força, acho que a gente já conseguiu estabelecer que se você quiser ter resultado para algum grupamento, eu sugeriria que 10 séries é o mínimo que você deveria fazer para, né, ver um incremento legal. E muito provavelmente vai ser difícil você passar de 20 séries para aquele grupamento, beleza? Isso dependendo de como você conta, porque bíceps você pode contar puxada e remada como fazendo parte do bíceps também, ou não, dependendo da maneira como você faz. Então, encontramos o limite da força, mas agora tem o cardio, né? Vamos dar um direcionamento prático aqui para cardio. Será que a gente precisa, pessoas normais do dia a dia da vida real, precisam fazer cardio todo santo dia? Cardio de manhã, força de tarde e treino funcional à noite? Será que precisa fazer tanto cardio assim, igual a rotina das blogueiras? O Gui é muito sensacionalista, né? Será que é preciso fazer todo cardio? Vamos lá. O que diz, né, o American College, né, que é a nossa principal instituição que teoricamente rege exercício e que fez os principais posicionamentos em relação a quanto de exercício as pessoas devem fazer. O American College sugere que você faça pelo menos 150 minutos de atividade por semana, e quando ele diz atividade, inicialmente ele está sugerindo que seja atividade aeróbica. Para perder peso e também para a manutenção do peso perdido, né? Que tem para perder peso é até mais, teoricamente, mas isso é questionável. Mas enfim, vamos ficar no básico que vai ser mais simples, depois a gente aborda especificamente isso. Então, 150 minutos de atividade por semana significa você fazer 50 minutos 3 vezes por semana ou 30 minutos todos os dias, né? 5 vezes por semana. Então, só para vocês entenderem que essa é a recomendação tradicional. Das grandes instituições. Se você fizer exercícios de alta intensidade, você pode reduzir esse número para 75 minutos. Já começa a ficar razoável. O próprio American College, né, e os posicionamentos oficiais sugerem que você deva fazer de 2 a 3 sessões de fortalecimento. E sugere que você deva treinar minimamente sua mobilidade e fazer treinos que eles chamam de neuromusculares, que são coisas que envolvem tarefas de equilíbrio, coordenação, etc. Exercício neuromuscular é equilíbrio, são coisas que envolvem agilidade, não necessariamente em circuito, podem ser feitas em circuito. Mas a ideia do circuito é tentar elevar a frequência cardíaca. Isso, dentro da minha maneira de pensar, significa que você está direcionando o seu esforço para realizar uma atividade que tende a pegar mais o seu sistema cardiorrespiratório do que o seu sistema neuromuscular. Então, para mim, isso vai no sentido do cardio e não no sentido da força. Mas essa é a recomendação clássica. Então, quando o Gui pergunta, será que eu preciso fazer todos os dias? A recomendação tradicional é que você faça 30 minutos de aeróbico todos os dias ou que você faça aeróbico aproximadamente 45, 50 minutos, 3 vezes por semana. Ah, mas eu tenho tempo, eu posso fazer todo dia. Pode, então faz todo dia, mas cuidado para você não exagerar tanto no volume, né? Não pode também fazer um volume alto e achar que isso vai ter mais resultados, porque não necessariamente mais é melhor. O jogo é o seguinte, né? O que vocês têm que ter em mente? É um jogo, beleza? Imagina que você nunca fez nada, e é onde quase todo mundo erra. Se você nunca fez nenhum exercício e começa a fazer exercício, digamos, você está no sofá, que é onde eu vejo todo mundo errar. Todo mundo que começa a fazer exercício, impactado por algum tipo de influenciador, ou viu que é importante para sua saúde e tal, essa pessoa ela tende a estar com uma motivação muito em alta. Então essa pessoa com uma motivação muito em alta, o que ela faz? Cara, vou começar todos os dias, e vou comer só frango com salada, e vou fazer e acontecer. Isso dura enormes 1 semana, ou 2 no máximo. Por quê? Porque você saiu do sofá direto para uma quantidade de exercício muito grande, para uma dieta extremamente restritiva. São duas coisas antagônicas. Então não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Treino, ele precisa ser progressivo. Esse é o primeiro princípio fundamental do treinamento. Se você vai começar a treinar, começa com pouco.
A minha orientação para todo mundo que vai começar a treinar é, cara, começa fazendo 3 vezes por semana. Entende como é que o seu corpo vai se comportar e aí, dependendo de como ele se comportar, dependendo se você absorver bem essa fadiga, se você não ficar tão dolorido a ponto de impactar negativamente os treinos seguintes, você vai adicionando um pouquinho mais. Então, minha recomendação inicial é começa com pouco e vai progredindo à medida que o seu corpo vai respondendo. Você não precisa começar com a recomendação tradicional do American College. Embora exista essa recomendação, esse guideline, você não precisa começar com isso. Isso geralmente é um erro que acaba, de novo, afastando as pessoas de fazer exercício da maneira adequada. Exercício é bom se ele for feito ao longo de muito tempo pelo resto da sua vida. Não adianta você fazer muito uma semana e parar um mês. Faz muito uma semana, para um mês. Então, não é assim, né? Eu tô aqui para tentar fazer o jogo, né? O Gui queria que a gente sentasse aqui e falasse assim, não é quanto mais melhor. Mas teoricamente é, só que existem limites. E esses limites envolvem o quanto você é capaz de suportar, envolvem o seu nível de treinamento, envolve a progressão que você está fazendo, envolve a quantidade de sono e estresse que você tem ao longo do dia, envolve como você se alimenta. Então tem uma série de limites para esse quanto mais melhor. Só que a literatura ainda não identificou qual é o limite superior. O limite superior ele é individual. Por exemplo, se eu fizer muito treino, eu vou ficar com um grau de fadiga tão grande que no treino seguinte eu vou começar a ter um decréscimo e não um acréscimo de desempenho. E isso é ruim. Então, não tem um número ideal, que eu posso falar assim, ó, esse aqui é o número, eu vou bater o martelo, mas eu também não consigo adivinhar de cada um de vocês. É individual. Então, a minha recomendação para a maior parte das pessoas é começa com pouco e vai progredindo, que a sua chance de sucesso vai ser maior. Porque a frequência é que quando isso acontece, o que acontece com a pessoa? Ela se desmotiva ou ela se machuca. E também tem a parte do cardio, né? Quando a gente fala de cardio, não tem como a gente entrar no mecanismo do metabolismo. Tem um mecanismo, né, chamado de termogênese adaptativa, daquele pesquisador, como é que é o nome? Hermann Pontzer. Hermann Pontzer, que eu estudei, usei muito no trabalho de TCC. Né? Quanto mais, não significa quanto mais melhor. Você gasta muitas calorias, sei lá, 400, 500, 600, 700, o corpo ele não gasta 600, 700 calorias, não vai tudo em gordura. O corpo ele ajusta o seu metabolismo a ponto de gastar menos calorias para preservar as suas funções vitais do seu corpo, como respirar, como o fígado, como o rim. Então, se você acha que você gasta, quanto mais gastar as calorias, 500, 600, 700, você acha que vai tudo gordura embora? Não vai, porque o corpo ele é muito inteligente, em economizar energia. Então, mais não significa melhor. O Hermann, ele fez uma série de estudos, né, com uma população da Tanzânia, se eu não me engano, em que ele mostrou que o nível de gasto energético dos caras lá da Tanzânia, que tinham uma vida completamente diferente dos americanos, por exemplo, era relativamente parecido. Isso chamou a atenção dele, como é que esses caras, que são caçadores-coletores, que passam o dia inteiro se movimentando, têm um gasto energético muito similar a de uma pessoa que vive numa grande cidade e trabalha no computador. Né? A diferença é relativamente pequena, a gente acreditava que era maior. E o que ele mostrou é que o modelo que a gente sempre acreditou, que é um modelo aditivo, ou seja, se o meu gasto energético diário é de 2.000 calorias e eu adiciono 500 calorias de gasto energético do exercício, a gente tende a acreditar que o seu gasto energético saiu de 2.000 para 2.500. Só que depois de 1, 2, 3 dias, o seu corpo se adapta e você não está gastando mais 2.500 calorias como você achava que está. Você está gastando, na verdade, menos, porque houve uma adaptação. E essa adaptação ela acontece por 2 motivos. Primeiro, porque o seu corpo, naturalmente, quando você começa a fazer exercício, ele fica mais eficiente. E se ele fica mais eficiente, significa que ele gasta menos energia para fazer as mesmas coisas. Então, se antes você gastava muita energia para andar da sua casa até o ponto de ônibus, quando você fica mais condicionado, hoje em dia você gasta menos energia para fazer esse mesmo trajeto, você gasta menos energia para subir os andares de escada no seu trabalho, você gasta menos energia para fazer as suas coisas do dia a dia. Só que, além disso, o seu corpo também ajusta o gasto energético dele. Ele reduz um pouquinho o gasto energético de alguns órgãos para que você fique num range. Para que isso não seja tão fica mais estressado, fica mais fadigado, fica com dor de cabeça por conta disso, né? Desses ajustes metabólicos. Você fica, essa parte da fome e tal, ela é mais relacionada ao déficit energético. Porque se você gastar energia, mas consumir energia, você tem menos essa adaptação de aumento da fome. O aumento da fome e algumas outras adaptações que são relacionadas ao emagrecimento, eles estão mais ligados ao déficit energético, ou seja, ao fato de você ter colocado um déficit energético, do que necessariamente ao aumento do gasto energético. Porque são coisas diferentes. Você pode aumentar o gasto energético, mas não estar em déficit. Déficit energético é o drive principal para o emagrecimento. Se você quiser emagrecer, o seu corpo precisa gastar mais do que ele ingere. Então, se você começa a fazer exercício e come mais, que é muito comum, malhou, comeu, você não vai emagrecer. Né, Mari? Você não vai emagrecer. E isso é uma resposta normal. Essa é uma resposta normal de quem começa exercício, é sentir mais fome. Isso acontece.
Por quê? Porque o seu corpo entende que se eu estou gastando mais, eu preciso colocar mais para dentro para compensar esse problema. Perder peso para o nosso corpo é um estresse. E aí você, né, a gente entrou nesse assunto todo, eu acabei entrando numa outra área que não era a que eu tinha me programado, mas vamos lá. Mas vamos voltar para o principal, que é o cardio. Será que quanto mais cardio, melhor? Se o objetivo foi emagrecer, será que quanto mais cardio, melhor? E por que eu estou falando isso? Porque dependendo do objetivo, de novo, talvez seja interessante fazer mais cardio. Mas qual é o problema dessa equação, beleza? É que existe um mito, existe um paradigma de que cardio é para emagrecer e força é para crescer. Então, cardio é para secar e força é para ganhar músculo. Existe esse paradigma até hoje, especialmente fora da nossa área, né, para quem é leigo. Então a pessoa acredita que se cardio é para secar e cardio gasta caloria, quanto mais eu fizer, melhor. E o que vários pesquisadores já mostraram, né? Fizeram estudos onde houve um gasto energético, por exemplo, né? Tem um estudo que eu abordo com frequência nos nossos cursos, que é um estudo de 2012, em que eles colocaram um grupo de sujeitos muito similar para fazer exercício até gastar 300 calorias ou para fazer exercício até gastar 600 calorias. Teoricamente, quem você acha que deveria ter emagrecido mais? Quem gastou 600 calorias. Mas nos resultados do estudo não foi isso que aconteceu. A perda de peso foi similar. Então não é a mesma coisa, não é quanto mais você gastar de calorias através do exercício aeróbico, maior você vai ser o emagrecimento. Não, tem um limite para isso. Esse limite, de novo, vou falar uma média, beleza? Que a gente tem visto na literatura e na prática. 400. De 400 a 600 calorias, dependendo do seu peso, dependendo se você é homem, mulher e tal. Então, aproximadamente 400 a 600 calorias de déficit energético é o que você tem para conseguir maximizar a sua resposta. Ah, Rafa, mas se eu fizer um déficit energético maior, eu não vou emagrecer mais? Muito provavelmente vai, mas você também vai entrar em muito mais processos, né, de adaptação metabólica, aumento de fome, redução de taxa metabólica. E como é que dribla essa termogênese adaptativa, adaptação metabólica? Como é que dribla? Evitando fazer sempre o mesmo volume de cardio? Fazendo um cardio diferente, fazendo um circuito diferente? Ou tem que olhar para as outras variáveis, como sono, como taxa hormonal, como treino de força? Tem que olhar como um todo. É, assim, não dá... Teoricamente não dá para você driblar essa adaptação. Ela vai acontecer. É normal, ela já é esperada. Ou não. Então, o que eu faço com frequência com os meus clientes? Vou dar alguns exemplos na prática, né? A gente dava aula aqui para uma mãe e um filho. E aí os dois começaram a treinar juntos e começaram a supostamente fazer dietas juntos. E aí a mãe chegava para mim e falava assim, por que ele continua comendo hambúrguer? Ele só trocou a Coca-Cola por Coca-Cola Zero. Eu falei, tá, beleza, mas ele tá emagrecendo. Para mim é mais importante que essas mudanças estejam gerando um déficit energético para ele, de forma que ele não esteja se matando para fazer, do que, né, que ele faça algo que seja absolutamente difícil para ele. Porque vai chegar uma hora que esse novo menino, né, depois de perder 10 quilos, ele vai precisar fazer algo a mais, mas no início talvez ele nem precise. Então o que eu sugiro para a maior parte das pessoas? O ideal é que você consiga fazer pequenas mudanças que sejam sustentáveis e que não sejam absolutamente difíceis de serem seguidas. Com isso, a chance de você manter elas vai ser cada vez maior. Então não tenta, da noite para o dia, começar a fazer exercício todo dia, colocar uma rotina de treino inviável e fazer uma dieta que é só frango e salada. É óbvio que você vai emagrecer, mas você não vai sustentar. E aí você entra no que a gente chama de ciclo de reganho de peso, que é algo que frequentemente é negativo. Então a minha recomendação é, existe um limite para quanto de déficit você tem que ter. Não é quanto mais cardio melhor, existe um limite. Eu, por exemplo, treino 3 vezes por semana cardio e eu não me preocupo com quantas calorias eu gasto. Eu me preocupo se eu estou evoluindo na minha capacidade cardiorrespiratória e se eu estou fazendo um treino que tem pé e cabeça, ou seja, que não é aleatório, que é o que a gente vê. Então o meu treino ele é um treino focado em melhorar a minha corrida, embora o meu objetivo não seja correr. Mas eu faço um treino focado em melhorar a minha corrida. Por quê? Porque eu estruturo um esquema que faz sentido. Não é só pensando em gastar caloria. Gastar caloria é importante através do exercício? É, mas as pessoas ficam tão presas a gastar calorias que esquecem de todos os outros milhões de benefícios do exercício. O Gui falou, emagrecer não é só fazer exercício ou não é só fazer dieta. Uma pessoa que tem muito estresse no trabalho vai ter muito mais dificuldade de emagrecer e vai ter muito mais difícil de treinar. Uma pessoa que dorme mal, dorme pouco, né, tem uma qualidade ou uma quantidade de sono baixa ou ruim, ela vai ter mais dificuldade de emagrecer e perder peso. Uma mulher, por exemplo, que usa, né, métodos contraceptivos como, né, o contraceptivo oral, vai ser um pouco mais difícil para ela emagrecer. Não significa que seja impossível, porque eu não vou ter como mudar a rotina da pessoa. Não sou eu, o personal, que vou mudar o método contraceptivo da minha cliente, que ela resolveu junto com a médica dela, mas a gente precisa saber que essas coisas, né, alteram e dificultam. Tem uma cliente minha agora que ela começou a fazer tratamento para congelar óvulos.
Cara, isso é muito difícil ela conseguir manter o peso fazendo isso. Ela toma uma quantidade de hormônios enorme, com progesterona, que faz com que haja um acúmulo enorme de água, aumente um pouquinho o acúmulo de gordura na região abdominal. Cara, e aí? Vou fazer o quê? Vou matar, vou tentar acabar com ela, sabendo o que ela está fazendo isso agora? Eu prefiro conversar com ela e explicar, olha, nesse momento, isso vai acontecer, calma, fica tranquila, quando parar a gente volta, tal, mas, cara, agora essa é a resposta normal disso que você está fazendo. Então, será que valeria a pena eu matar ela no exercício agora, que ela está extremamente... esses hormônios, né, eles deixam a mulher, muitas vezes, muito mais emotivas e tal, do que eu prefiro ir com calma. Eu prefiro mostrar para ela que esse momento que ela está vivendo talvez não seja o ideal para ela tentar uma mudança na composição corporal porque ela está brigando com a fisiologia. É impossível. Então, quando eu tenho um cliente que está num momento de vida em que ele mal consegue dormir, está num alto estresse de trabalho, cara, esse não é o momento de eu tentar tirar o máximo de resultado dele. Então, olha como é que quando a gente lida com pessoas reais, não dá para só você dizer que quanto mais melhor, ou que você tem que fazer assim, ou que você tem que fazer assado. Então, quando a gente abriu esse episódio, a ideia era dizer que não é quanto mais melhor, e realmente não é. Porque quanto mais melhor não vai se adaptar na sua rotina, quanto mais melhor você vai perder sua capacidade de saber se você está fazendo o que você tem que fazer e progredindo naquilo que você tem que fazer, vai fazer você viver para isso, que muitas vezes é inviável, e a longo prazo isso acaba gerando uma grande desistência. Porque é isso que acontece com a maior parte das pessoas. E começa com volume de força, como direcionamento final já, né? Entre 10 a 20 séries, né? O grupo muscular. E cardio começa com pouco, não precisa estabelecer um número ali do American College de 150 minutos, vou fazer 150 minutos toda semana. Se você está começando, vai devagarzinho, começa 1 ou 2 vezes na semana, faz o cardio que você gosta, não precisa fazer o melhor cardio do mundo, que você não gosta, faça aquele cardio que você gosta, é bicicleta, então faz bicicleta, é esteira, então faz esteira. Mas começa um pouco e vai progredindo. Só um ponto aqui, que o diretor me chamou aqui no ponto aqui no ouvido, para lembrar que esse podcast, Movimenta aí Cash, é patrocinado pela Mundi Trader, né? Mundi Online. Eu achei que ele fosse meter um patrocínio real agora. Achei que ele fosse falar alguma coisa assim. E que se você quer conhecer a consultoria do Mundi Online, tudo isso que a gente está falando, entrar com a nossa consultoria, com o nosso time, ter esses profissionais maravilhosos. Assim, se você não quiser um treino genérico, que é o que a gente vê todo mundo fazendo, você vai entrar numa consultoria, você vai entrar numa academia, vai ter um treino que já está montado, vão empurrar para você e tudo bem. Ou seja, se você quiser que alguém analise as respostas de um questionário, tente te conhecer ao máximo, peça vídeos de execução dos seus exercícios para entender se você sabe se movimentar bem, se você sabe fazer, né, os movimentos da maneira adequada e tal. Conheça a nossa consultoria, o Lund Online, que ela é totalmente individualizada, a gente entrega ela através de um aplicativo, mas o aplicativo é só para que a gente possa saber se você está fazendo o que você tem que fazer, beleza? Como assim, Rafa, você tem que fazer o que você tem que fazer? No aplicativo você vai anotar as cargas, as repetições que você fez e a gente vai acompanhando se você está progredindo ou não. Tem um vídeo mostrando como é que você faz o exercício, quais são, né, qual é a maneira certa de executar e quais são os principais erros e como corrigir. Tem a comunicação com o professor, tem outros conteúdos que a gente coloca, então a gente usa o aplicativo para poder se comunicar com você, mas o treino é totalmente individual. Não é um treino genérico que foi criado lá. Ah, Rafa, mas eu treino numa academia pequena do meu condomínio. Ótimo. Você vai me dizer o que tem e a gente vai colocar só isso. De novo, é individual, é para você. Ah, Rafa, eu treino numa academia que tem uns aparelhos diferentes aqui e tal. Porra, me manda. Vai ser legal adicionar isso também, tá tudo certo. Então, dentro da nossa consultoria, o objetivo é ser individual, entender quem é você, entender qual é a sua rotina, quanto tempo disponível você tem. Não, Rafa, eu tenho muito tempo, vocês estão falando tudo isso aí, mas eu tenho maior tempão, eu vivo pra malhar. Beleza, eu boto mais volume pra você, não tem problema. Não, Rafa, eu só tenho 30 minutos por dia. Beleza, a gente vai colocar isso. Não é para tentar fazer algo que seja viável para você, essa é a nossa consultoria. Mari, tem mais alguma coisa nas suas anotações aí? Acho que não, acho que a gente falou bastante coisa, vocês principalmente. Mari ficou inibida. Mas e se a pessoa gostou desse podcast do Exercício Cast, primeiro episódio? Exercício Cast não, moleque, a gente mudou o nome. Movimenta aí Cast. A gente tá discutindo aqui no nome, mas é Movimenta aí Cast. Como é o primeiro episódio, a gente tá aceitando sugestões. O Gui, o primeiro brainstorm dele, ele chegou à conclusão de que seria Exercício Cast, mas eu achei que ainda não era bom, a gente precisava pensar em algo. E aí num brainstorm aqui mesmo, antes da gente começar o episódio, surgiu Movimenta aí. Então, Movimenta aí Cast, a gente achou um nome que pode ser legal, mas aceitamos sugestões. Grande Breno Rodrigues, deu essa sugestão aí. Curtiu? Tá aprovado, Mari? Movimenta aí Cast. Tá aprovado, Gui? Tá aprovado. Já tem o slogan, só que eu esqueci o slogan. Qual que é o slogan, Breno? Tá aprovado, Nicolas? Qual que é o slogan, Breno? Tá aprovado, Breno? Tá aprovado. Tá aprovado, Bruno? Aprovado. Ó, todo mundo aprovou, agora queremos ouvir vocês, tá aprovado ou não. Então não tem mais nada aí nesse negócio? Mas se a pessoa... Ciência, treino e motivação no seu ouvido. Ciência, treino e motivação no seu ouvido. Mari, e se a pessoa gostou desse podcast, o que ela faz? Curte a gente, segue no YouTube, no Spotify, no Instagram, @. Onde a gente estiver. A porra toda. Boa.
Se você, né, quiser, porra, não sei quem é que tá assistindo aqui, talvez tenha algum profissional que tá nos assistindo, tenha curtido essa nossa maneira diferente de abordar conteúdos. Para profissionais, a gente tem um curso que é exatamente o mesmo curso que essa galera aqui passa. Todo mundo que trabalha aqui na Lunge Trainers precisa se aperfeiçoar, tanto no atendimento quanto na parte técnica, que é, cara, o que eu preciso fazer para elaborar um programa de treinamento adequado para o meu cliente, que se encaixe na rotina dele, que seja tudo isso que a gente acabou de falar, que a gente faria se você fosse um aluno. Então, se você quiser aprender como a gente faz isso, como a gente deveria elaborar um programa de treinamento, como a gente faz um atendimento e tal, conheça a nossa vertente, que é a nossa vertente acadêmica, né? a nossa base de conhecimento, que chama Lunge Academy. Dentro do Lunge Academy você vai ter lá alguns cursos, dentre eles o Método Lunge e o TF3060, que o TF3060 é focado em mulheres e o Método Lunge é focado em carreira. Então, cada um deles para um objetivo diferente, mas para quem quer efetivamente ser reconhecido, né, como personal trainer, como treinador, entregar cada vez mais resultados para os seus clientes e, sobretudo, ser bem remunerado por isso. Ganha bem, né? Não quer ganhar dinheiro, né? Isso aí. Fomos? É isso. Temos o primeiro episódio? Primeiro episódio do Movimenta aí Cast. A gente vai disponibilizar para vocês um episódio a cada semana. Começar uma vez por semana e vai progredindo. Sobrecarga progressiva. Daqui a pouco, 2 episódios, 3 episódios por semana. Mari, onde eu te encontro no Instagram? @marichams. Rafa, onde te encontro no Instagram? Todo mundo deve te seguir aqui, mas como é que é? @RafaLunde, né? Todas as minhas redes são Rafa Lunde, TikTok, Instagram, YouTube, tudo é Rafa Lunde. @o Guilherme Braz, o personal do emagrecimento. Segue lá. Valeu, galera. Obrigado por terem ficado episódio. até agora. Deem sugestões. Obrigado, Mari. Obrigado, Gui. Vamos com tudo. Vai ser legal estar com os jovens aqui fazendo isso. Eu tenho quase o dobro da idade deles. Valeu. Valeu, gente. Agora faz aquele fechamento assim, ó. E aí fica só o backstage, assim, no fundo. E aí, curtiram? Foi maneiro. Eu falo pra caralho, vocês têm que puxar aí. Porque eu vou puxar ciência, eu vou puxar estudo. Isso tá na minha cabeça já, eu dou aula dessa porra, entendeu? Eu puxei quando você tava exagerando. Aí eu Aquela correia famosa. O quê? A luz ali atrás, azul. Laranja. Ah, acabou a bateria, né? Ah, tudo bem, faz parte. Então você exagerou, puxar. Não, Você- mas é um exagero positivo, pô. Não é um exagero negativo. Galera, tem que ir lá que tem que dar aula. Valeu, Bruno. Não, óbvio, eu queria passar Mas é um exagero positivo, né? Valeu, obrigado. E aí, Bruno, gostou? Viu como é que é leve? Próxima vez comigo. Mas eu gostei desse posicionamento. Formato, né? Quando tiver ali, a gente vai fazer diferente. Galera, ó, eu vou pedir Deixa eu lá, galera.